Hoje vamos para mais um devocional. Eu te convido, vem comigo, vamos conhecer mais desse Deus, para que possamos sermos nutridos por esse Deus maravilhoso nesse dia de hoje. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais. Dá-nos entendimento, Pai, para te conhecermos cada vez mais e sabermos quais são os seus planos para nossas vidas. Ajuda-nos a estarmos no centro da sua vontade, pois ela é perfeita. Perdão por nossas falhas, Senhor, e nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos com teu Filho amado, Jesus Cristo. E é em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero fazer um mix aqui de salmos. Então eu vou ler Salmos 147, versículo 4. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Versículo 5. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. 6. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. 7. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som de harpa, façam música para o nosso Deus. Em Salmos 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Foi o que disse ontem. Se você está dentro da vontade de Deus, se você tem temor ao Senhor, se você faz, o que diz aqui, Ele se agrada. Então Deus se agrada de você buscá-lo, Deus se agrada de você ter o coração voltado para Ele e se agrada mais ainda quando você quer ser melhor, quando você quer descobri-lo, quando você quer se entregar a Ele de uma forma verdadeira. Vamos para Provérbios 14, hoje é dia 14 de dezembro de 2022 e nós vamos para o nosso Provérbios de 14, Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Acompanha aí, hein? Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas, sem súditos, o príncipe está arruinado.
O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O primeiro pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Mas os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela deixa-se conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Amém. Versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Eu testifico disso porque meu casamento, acho que quem me conhece sabe, ele estava arruinado, estava sem solução. E me converti e Deus falou comigo para eu esperar nele. Ele tinha uma promessa de restauração para o meu casamento. E eu não ouvi a minha voz, mas eu ouvi a voz de Deus. Fui buscá-lo e com muita oração, com a ajuda dos irmãos, meu marido também se converteu e a minha casa tem sido edificada para a honra e glória de Deus. Então, isso é real, né? Se eu não tivesse em Deus, em Cristo, a minha casa teria sido destruída. Então, a sabedoria está onde? Em mim. A sabedoria está confiar em Deus, esperar em Deus. Versículo 2. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Você despreza? Parou de desprezar? Eu espero que você, com esses estudos, esteja mais temente ao Senhor. Esse aqui é interessante, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitos desprezam a palavra de Deus, que é a Bíblia. Muitos não querem esse evangelho, acham que são pessoas boas, que fazem tudo certo, mas isso vai salvá-los? Não. Então, talvez você se pergunte, como eu vou ouvir a voz de Deus? Bom, Deus pode falar com você e você não ter dúvidas disso, sem você conhecê-lo. Mas uma forma muito fácil é conhecê-lo. Como nós podemos conhecê-lo? Lendo sua palavra. Quando nós lemos aqui Salmos, quando nós lemos aqui Provérbios, que aprendemos sobre o comportamento, que é o que Ele espera de nós, o que Ele gosta de nós. Então, se você de repente ouve uma voz que diz, por exemplo, vai numa cartomante, que tem coisa para você descobrir. É Deus falando isso? A fonte é de Deus? Não. Deus fala para a gente não consultar mortos, para não consultar adivinhos, para nem feiticeiros, para não sermos contaminados com eles. Então, fica muito fácil você discernir o que é de Deus e o que não é. Por quê? Porque você conhece. Nosso Deus não é um Deus de dúvidas. Ele não vai ficar para você. Será que é verdade? Será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que fulano tá lá mesmo? Será que ele não tá mentindo para você? Ah, não sei não, hein? E agora? O que você vai fazer? Deus não é assim. Deus não é um Deus de dúvidas. E outra, quando Ele fala, nós não temos dúvidas que é Ele, tá bom? E é assim, quanto mais a gente busca, mais a gente o encontra, mais a gente sabe dele. Se a gente não buscá-lo, fica bem difícil. Que Deus te abençoe, que abençoe você e a sua casa nesse dia de hoje, que tenha um dia abençoado na presença de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigada por hoje.